Era uma vez uma menina chamada Caterina, que tinha uma vida cheia de alegria e felicidade. Desde pequena, ela sempre foi cercada pelo amor de sua família. Seu pai, um homem trabalhador que passava grande parte do tempo longe de casa, sempre fazia questão de trazer presentes e histórias fantásticas das suas viagens. Caterina, por sua vez, adorava ouvir as histórias do pai, sonhando com aventuras e surpresas. No seu sexto aniversário, um presente especial mudou para sempre a sua vida. Seu pai lhe deu um corvo. A princípio, Caterina ficou surpresa e um pouco desconfiada. Nunca imaginara que ganharia um animal como presente, mas logo aceitou a oferta com um sorriso radiante. Ela o chamou de Brooke, e o corvo passou a ser seu companheiro inseparável. Cada momento que ela passava com Brooke era uma nova descoberta. O corvo não era apenas um animal. Ele se tornou um amigo verdadeiro, confiável, alguém que Caterina podia contar em qualquer situação. Eles compartilhavam risadas, momentos de silêncio e até conversas sem palavras, pois o vínculo entre eles era mais forte que qualquer outra coisa. Caterina adorava passar o tempo no jardim da casa, explorando a natureza e cuidando de Brooke. Ela alimentava o corvo, observava-o crescer e aprender a voar. Cada vez que Brooke voava alto no céu, Caterina sentia uma felicidade imensa, como se estivesse vendo um pedaço de sua própria alma ganhar asas. Ela ficava maravilhada com a liberdade e a coragem do seu amigo. Mas a vida, como todos sabemos, nem sempre é feita apenas de momentos felizes. O pai de Caterina, embora muito carinhoso, passava boa parte do tempo viajando a trabalho. Ele era motorista de caminhão, e por isso a família sentia sua ausência com frequência. Contudo, sempre que retornava, o pai trazia surpresas e histórias de lugares distantes. Caterina mal podia esperar para que ele voltasse, para ouvir mais uma de suas aventuras. Ela vivia imaginando o que o pai estava fazendo, o que estava vendo. A espera era sempre difícil, mas quando ele finalmente chegava, tudo se tornava mais brilhante e animado. Mas o que ninguém poderia imaginar era que um dia a vida de Caterina mudaria de forma abrupta, sem aviso, de maneira que jamais seria esquecida. Tudo aconteceu tão rápido, como se o destino tivesse decidido virar a página de uma história que parecia perfeita demais para ser verdadeira. Em um dia comum, Caterina estava no jardim, brincando e aproveitando o dia. De repente, algo aconteceu. Algo inexplicável e aterrador. Ela começou a sentir uma sensação estranha no peito, uma dificuldade para respirar. O ar parecia sumir, e uma pressão intensa apertava sua garganta. Em poucos segundos, Caterina se viu incapaz de respirar, lutando contra algo que não conseguia entender. Era como se o ar tivesse desaparecido de repente. Ela tentou gritar, mas nada saía de sua boca. Suas mãos começaram a se mover desordenadamente, tentando de alguma forma se livrar daquela sensação. O pânico tomou conta de seu corpo. Ela estava sozinha, sem saber o que fazer. Seu pai estava longe e sua mãe não estava em casa naquele momento. O medo tomou conta dela de uma forma assustadora e esmagadora. Tudo ao seu redor parecia girar. A vida dela estava escorregando entre os dedos. Quando seus pais chegaram, foi tarde demais. Eles a encontraram já sem vida, sem conseguir entender o que havia acontecido. Os médicos fizeram tudo o que podiam, mas não havia mais nada a fazer. Caterina foi declarada morta. A dor que seus pais sentiram naquele momento foi indescritível. A perda de uma filha, de uma pessoa tão cheia de vida, foi um golpe devastador. Eles mal podiam acreditar no que havia acontecido. A vida parecia ter parado. O mundo havia escurecido de uma forma cruel e sem sentido. Mas havia algo mais. Algo que os médicos e os outros não perceberam. Enquanto tudo isso acontecia, Brooke, o corvo, estava fora do hospital, sem conseguir entender o que estava acontecendo. Ele sentiu em seu coração que algo estava errado, que sua amiga estava em perigo. Ele não sabia como, mas algo dentro dele o fez ir até lá, tentar de alguma forma se aproximar de Caterina. Algo o estava puxando, uma sensação instintiva de que ela precisava dele. E foi isso que fez com que ele, sem pensar, fosse até o hospital, pousando na janela, como se estivesse tentando chamar a atenção de sua amiga. A presença de Brooke no hospital não passou despercebida. Enquanto os pais de Caterina se preparavam para o funeral, Brooke fez algo que ninguém jamais imaginaria. Durante o funeral, o corvo pousou sobre o caixão de Caterina, com uma força que ninguém podia entender. Ele bateu com o bico no caixão, tentando de todas as formas acordar sua amiga. Ele estava determinado. Ele não queria aceitá-la como perdida. O que ele sabia, e o que ninguém mais sabia,
era que Caterina não estava realmente morta. Ela estava em coma, uma coma profunda que os médicos não conseguiram identificar. Os pais de Caterina tentaram afastar Brooke, mas o corvo não se afastava. Ele estava ali insistente, lutando por sua amiga, como um fiel guardião. E foi nesse momento, quando todos já haviam perdido a esperança, que aconteceu o impossível. Caterina, com um movimento lento, abriu os olhos. Ela começou a tossir, a respirar novamente. Aquilo que parecia impossível aconteceu. Caterina, que todos pensavam estar perdida para sempre, estava viva. O corvo, com sua lealdade imensa, havia salvado a vida dela. Os pais de Caterina estavam em choque. Não podiam acreditar no que estavam vendo. Seus corações estavam cheios de alívio, mas também de gratidão e espanto. Eles olharam para Brooke, o corvo que, com sua coragem e instinto, havia trazido sua filha de volta. Aquilo era mais do que uma coincidência. Era um milagre. Desde aquele dia, Caterina e Brooke tornaram-se ainda mais inseparáveis. A amizade entre eles ficou ainda mais forte. O corvo e a menina mostraram ao mundo o que realmente significa lealdade, amizade verdadeira e coragem. Eles ensinaram a todos que a verdadeira amizade é capaz de superar qualquer obstáculo, até mesmo a morte. Essa história nos lembra de forma impactante que a vida é frágil e imprevisível. Nunca sabemos o que pode acontecer no próximo segundo, mas também nos ensina que a esperança e a amizade verdadeira podem fazer milagres. Não perca tempo com coisas pequenas. Valorize aqueles que estão ao seu lado, pois no final, são os verdadeiros amigos que estarão lá para te salvar. E lembre-se, nunca perca a fé.